Você que está aqui me acompanhando pelo YouTube, quem está me acompanhando pelo Instagram, eu sou o Fernando Rios e eu quero que você abra sua Bíblia ou acesse no aplicativo do celular, no computador, em Gênesis, capítulo 37. Vamos ler aqui o versículo 15. Está escrito assim: E achou-o um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? Esse texto aqui é um texto conhecido, porque está num capítulo que é conhecido. O capítulo 37, ele inaugura a história de José. Se você ler os capítulos um pouco anterior do 37, está focado na história de Jacó. O capítulo 37 inaugura a história de José. Eu acredito que dispensa eu contar a história de José, porque é uma história muito linda, que serviu como roteiro de livros, filmes e até de novela. Então todo mundo conhece a história de José. Eu vou fazer simplesmente uma introdução aqui para você se situar melhor. Talvez você que está me acompanhando ao vivo, Instagram e YouTube, que você não conhece a história de José. José, ele é um dos 13 filhos de Jacó. Alguém pode perguntar por que 13, não é 12 filhos de Jacó, que até gerou as 12 tribos de Israel? É porque muitas vezes nós esquecemos da filha mulher. Então Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher. Então José, ele fugiu um pouco de ser caçula, porque depois dele veio Benjamim. José, ele era o filho preferido de Jacó. Era um filho muito amado. O capítulo 37 aqui deixa claro isso, tá? Que Jacó tinha uma preferência por José. Apesar que José não era o primogênito de Jacó, mas José, ele foi o primeiro filho com a amada esposa de Jacó. Jacó amava muito Raquel. Raquel foi uma das 4 esposas de Jacó. Vocês sabem que teve Bila, teve Zilpa e teve Lia, além de Raquel. Só que Raquel era uma esposa amada. Então, José é o primeiro de 2 filhos, né, com a esposa amada de Jacó, que é Raquel. E também é o filho da sua velhice. Então, acaba sendo um filho amado. E Jacó, ele nunca disfarçou esse favoritismo por José. Tanto que a Bíblia vai dizer, se vocês olharem aqui no capítulo 37, o versículo 3, que Jacó presenteia José com uma túnica. Algumas traduções vai dizer com uma túnica de mangas longas, uma túnica colorida. Então é uma vestimenta diferenciada que mostrava o favoritismo que Jacó tinha para José. José, com 17 anos, ele ganha essa túnica, um jovem, né? Praticamente a metade da minha idade hoje, né? Então, e por causa desse ser muito novo, José era inexperiente. Ele teve um sonho, 2 sonhos, e contou o primeiro sonho para os seus irmãos. O primeiro sonho, praticamente, ele sonhou com feixes de trigo, e esses trigos estavam atados, amarrados. Então, pensa aí, você que está me acompanhando ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, feixes amarrados de trigo. E todos esses feixes estavam amarrados, feixe de trigo dele e feixe de trigo dos irmãos. Só que no momento do sonho, o feixe de trigo de José se levantou, ficou em pé. Poxa, para que ele foi contar esse sonho para os seus irmãos? Até o momento que os ouvintes, os irmãos de José, irmãos biológicos, estavam ouvindo que todos os feixes estavam amarrados, tá tudo bem. O problema é quando o feixe de José levanta-se. Esse é o problema. Então eu já quero aplicar para você que está me acompanhando aqui. Enquanto a tua situação for igual às pessoas que dizem que são seus amigos, as pessoas que são seus irmãos, não estou generalizando, tem suas exceções, mas enquanto a sua situação for de conformidade igual, ninguém vai se incomodar com você. Enquanto tiver todo mundo amarrado, ou seja, na mesma condição e na mesma posição, porque feixe amarrado normalmente fica na posição horizontal, deitado, para colocar um em cima do outro. Enquanto tiver todo mundo na mesma posição, deitado, na mesma condição, amarrado, ninguém se incomoda com ninguém. A partir do momento que o seu feixe de trigo se levantar, ou seja, a partir do momento que você se levantar, se posicionar, sair da zona do conforto, aí você arrumou o problema para a tua cabeça. Por isso que eu falo sempre, eu aprendo uma lição aqui. José contou o sonho para os seus irmãos pela sua inexperiência. Deu errado. Tudo bem, estava tudo no controle de Deus. Não estou olhando o aspecto espiritual, estou olhando o aspecto social. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos e os seus propósitos. Poucos vão se alegrar com os seus sonhos e os seus propósitos.
A maioria vai falar, que rapaz, não dá certo não. Olha a cidade que você mora, cidade do interior, cidade pequena, a maioria vão jogar água na chama do teu sonho e quer ver se você está muito tempo acomodado. Vamos, por exemplo, tá aqui, vou dar exemplificar, que só estamos duas pessoas, vamos supor que tivesse três, tá? Tá, eu e o Eduardo aqui, vou usar o exemplo do Gustavo, que pelo jeito é o primeiro da live, não sei se ele está aí ainda, se tiver ainda, dá um joinha. Se tiver nós três parados, na água parada, tá tudo de boa, ninguém se incomoda com ninguém. Se de repente o Gustavo ele resolver se levantar e sair daquela água parada, ele quer ir para águas mais profundas, pronto. Eu e o Eduardo possivelmente vamos começar a ciumar o Gustavo. Por quê? Porque as pessoas elas não saem da zona do conforto, porque sair da zona do conforto dói. Tá? Sair da zona do conforto é necessário esforço. Você fazer que a chave do seu cérebro vire. O seu cérebro ele não quer gastar energia se você não sabe. Quando eu me especializei em neuromarketing, eu aprendi isso. O cérebro ele poupa energia, porque o cérebro quer saber de sobrevivência só. Então, para você virar a chave, sair da rotina, isso exige de você. Então, as pessoas elas não querem sair da zona de conforto delas. Mas até aí tá bom. Você não quer sair da zona de conforto? Fica aí nessa água parada. Só que as pessoas elas não querem sair da zona do conforto e elas não gostam quando as pessoas mais próximas delas saem da zona do conforto também. Você já reparou que os seus amigos comentam em todas as publicações dos famosos? Pessoas distantes, que estão em outros países, que nem conhecem, e dificilmente comentam suas publicações? Dificilmente curte suas publicações? Porque, infelizmente, as pessoas valorizam mais aqueles que estão longe, pessoas que nunca viram, do que as pessoas que estão perto. Então, não estou generalizando, vai ter pessoas próximas que vão se alegar com suas conquistas. Mas a maioria não quer que o seu feixe de trigo se levante. A maioria quer que seu feixe de trigo fique amarrado, atado. Eu estou aplicando aqui contexto financeiro, contexto material, intelectual, mas podemos aplicar também por contexto espiritual, para ninguém não falar que esse conteúdo não é cristão. Enquanto você está prostrado, no horizontal, aos pés do diabo, amarrado pelos laços do pecado, está tudo certo. Se você resolver se levantar, quebrar as amarras do pecado, ficar em pé, o seu feixe de trigo, ficar em pé, trigo lembra a palavra de Deus, você se posicionar, ser diferente, pregar a palavra de Deus, você vai começar a incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente se você fazia parte de um ciclo que não era cristão. As pessoas vão começar, olha lá, o bêbado agora quer falar que é crente. O galinha agora quer falar que é cristão, seja católico, evangélico. Então as pessoas elas não querem que você se levante. As pessoas não querem que você tire as amarras, sabe? Aquilo que te prende, as correntes que te prendem. Ok, mas vamos para frente. A gente poderia ficar muito tempo nesse texto, mas eu tenho mais algo para entregar aqui para você que está acompanhando no YouTube, no Instagram. Depois, mais tarde, José teve outro sonho e agora a plateia de ouvintes aumentou, né? Então ele teve outro sonho que tinha um sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam a ele. Isso aí está no verso 9 do capítulo 37. E aumentou os ouvintes, tá? Aqui não está só mais irmãos, está o pai também. Quando Jacó ouve o seu sonho, lógico, ele repreende o filho. Ele diz assim, poxa, você está querendo dizer então que eu e a sua mãe, eu e minha esposa vão se inclinar a você, quase meu filho caçula? Mas por que Jacó repreendeu? Porque José contou esse sonho na frente dos demais filhos. Ele não poderia, mesmo que ele acreditava em José, mesmo que talvez ele imaginava que José carregava a promessa abraâmica, ele não poderia falar isso na frente dos seus filhos, dos demais filhos. Só que, por que você fala isso, Fernando? Lê o versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam ainda mais. Os irmãos já invejavam José, porque era o favoritinho, tinha uma túnica legal. Aí depois José, com a inexperiência, vai e conta o sonho dos feixes de trigo que eu falei anteriormente. Aí ele vem com mais esse sonho. Então, os irmãos invejavam ainda mais. Contudo, porém, todavia, seu pai guardava esse negócio no seu coração. Veja só, os irmãos de José o invejaram ainda mais, mas Jacó guardava esse negócio no seu coração. Outras traduções vai dizer assim, que ele refletia sobre esse negócio. Opa, quer dizer que o pai confiava no chamado de José, confiava na capacidade de José. Aí eu aprendo outra lição aqui. Conte sim os teus sonhos e propósitos
para pessoas mais íntimas, seja amigo, pai, mãe, que se alegra com sua conquista. De preferência, não conte na presença dos seus irmãos. O irmão aqui, eu não estou falando só no sentido aqui sanguíneo, biológico. O irmão pode simbolizar amigos, colegas, nós que somos cristãos, irmãos da fé, porque infelizmente não são todos os irmãos da fé que vão se alegrar com suas conquistas. Se você quer contar para o seu pai, conta logo dos seus irmãos. Eu aplico no contexto social. Conte para pessoas que vão se alegrar. No mínimo, conte para pessoas que vai guardar esse negócio no seu coração, como Jacó. Tem pessoas que além de contar, viu, Eduardo? Tem pessoas que além de contar para pessoas que não se alegram, conta para fofoqueiro, velho. Conta para cara que vai sair contando o seu propósito, o sonho para todo mundo e vai contar tirando sarro. Olha lá, o Eduardo que tá se achando, não tem condição, tô só exemplificando, não tem estrutura e tá viajando, tá pensando que vai crescer financeiramente, ministerialmente, assim seja. Pessoas que não tem credibilidade, não vai agregar nada para você. Conte, no mínimo, para pessoas que não vão fazer nada para te ajudar, mas não vai fazer nada para te atrapalhar, que no mínimo vai guardar aquele negócio no coração, vai refletir. Pô, a Jocilane Pires, cara, eu acho que ela pode alcançar aquele propósito, começa a refletir, sabe? Começa a refletir, eu acho que ela pode sim alcançar o propósito, talvez não agora em curto prazo, mas em médio e longo prazo, ou seja, guarda no coração, tá? Pessoas que guardam no coração. Então, Jacó, ele guardava no seu coração. Tá? Jacó guardou no seu coração, ele refletiu sobre o assunto. Podemos aplicar aqui também de forma espiritual para você isso. Se você tem seus sonhos, conta para o seu pai, no secreto. E o pai aqui, obviamente que eu estou falando sobre Deus. A maioria dos seus sonhos, para dizer todos os seus sonhos, seus propósitos, conte primeiro para Deus, antes de contar para qualquer outra pessoa. José ouve isso. Dias depois, ou no mesmo dia, a Bíblia não vai dizer, os irmãos de José, eles vão pastorear o rebanho de Jacó e Siquém. E José, ele é diferenciado, ele era da confiança de Jacó. E Jacó manda José praticamente ir vigiar os seus irmãos. Para trazer notícias para Jacó, dos irmãos, como eles estavam se comportando, do próprio rebanho. E aí a gente chega nesse versículo 15, que foi o texto base que eu li aqui no início dessa live. E achou um homem que estava, porque eis que estava andando errante pelo campo. O que aconteceu aqui? José foi até Siquém, mas de Siquém os irmãos dele tinham ido para Dotã, pastorear em Dotã. E aí José ficou perdido. O texto vai dizer que ele andava perdido pelo campo, ele estava procurando os irmãos, ele estava perdido. Talvez ele não conhecia muito bem esse caminho, talvez eles estavam perdidos porque os irmãos pastorear na época era nômade, né? Você ia migrando. Os irmãos migrou de Siquém para Dotã. Mas o texto também me dá liberdade de entender que talvez José ficou perdido pelo que tinha acontecido anteriormente. Pela segunda vez ele contou sonhos, cara. E os da casa não confiou no sonho dele. Não apoiou. Com certeza, como o texto diz que eles ciumaram, invejaram, provavelmente eles fizeram fusquinha, reagiram, reação facial de forma negativa e tal. E isso fez com que José, de repente, se sentisse perdido no seu intrínseco também. Caminhando para lá, para cá, quem sabe refletindo. Isso eu estou entrando nas entrelinhas do texto. Poxa, meus irmãos não me apoiam, não confiam no meu sonho. Ao contrário, eles invejam, não conversam comigo de forma amigável, de forma pacífica e etc. Só que daí aparece um homem que a Bíblia não vai dar nome para este homem. Esse homem notou que José estava andando errante, perdido pelo campo, e esse homem chega em José, que estava perdido, e fala para José, o que procuras? E José fala, eu procuro meus irmãos. Me diz aonde que eles estão. E aí esse homem orientou a José onde estão esses irmãos. E José encontra com esses irmãos posteriormente essa orientação. Mas o que é interessante aqui? A Bíblia não fala o nome desse homem, e esse homem, ele não imagina o quão ele está ajudando José. Esse homem acha que só está dando uma orientação para José encontrar o caminho onde estão os seus irmãos. Mas é muito além. Presta atenção. É além do caminho de encontrar os irmãos. É encontrar o caminho para começar a viver o propósito que vai moldar José para viver o propósito. Eu vou repetir.
Esse homem dá uma informação do caminho para encontrar os irmãos. É o caminho para José começar a viver os processos que vai lhe forjar, moldar para que ele viva o propósito. Porque depois disso, vocês sabem, vocês vão assistir em vídeos anteriores, etapas do processo baseado na vida de José, que José, ele vai para a cova, da cova, José vai ser vendido como escravo, da casa de Potifar, que ele é caluniado, difamado, ele vai para a prisão, na prisão ele é esquecido até chegar no palácio. Vocês vão ver brevemente aqui um vídeo no meu Instagram, no meu YouTube, sobre etapas para viver o propósito, baseado na história de José. Que vocês vão encontrar José adquirindo sabedoria na cova, humildade na prisão, santidade e fidelidade na casa de Potifar e etc. Eu não vou dar spoiler aqui. Eu quero falar sobre esse homem. Esse homem acha que está dando só uma informação para José encontrar os irmãos. Mas a informação era além. Quando José encontra os irmãos, ele começa a viver os processos que o moldam, o capacitam para viver o propósito. E esse homem não tem nome. Obviamente que ele tem nome, mas a Bíblia não dá o nome dele, é um anônimo na Bíblia. Que lições que eu aprendo com isso, que eu já estou para a conclusão desse vídeo, dessa live. Infelizmente, vai ter irmãos, pessoas próximas, íntimas, que não vão te ajudar. Mas vai ter pessoas anônimas, que Deus vai colocar no teu caminho para te orientar. Isso aí é forte, Brasil. Isso aí você tem que anotar, tá? Infelizmente, vai ter irmãos, pessoas íntimas, que não vai te ajudar, mas pessoas distantes, anônimas, vão aparecer no teu caminho para te orientar, para te apoiar no seu propósito. Olha o verso 18 do capítulo 37. José, então, já tinha sido orientado pelo homem anônimo, e ele segue no caminho para encontrar os irmãos, mal sabendo que ali os irmãos iam jogar numa cova, tá? Ia começar a iniciar o processo de José, da vida do propósito de José, mal ele sabia. Mas o verso 18 começa assim: e viram-no de longe. Quem viu de longe? Os irmãos de José, viu José de longe. E antes que José chegasse até eles, conspiravam contra ele para o matar. Verso 19. E disseram um ao outro: eis lá, eis que vem lá o sonhador mor, eis que vem lá o sonhador maior, eis que vem lá o que mais sonha. Veja só, de longe os irmãos já viram José. Por que já viram José de longe? A túnica colorida? A túnica de mangas compridas? A vestimenta diferenciada? Talvez sim. Mas o que a túnica representa? O favoritismo de Jacó. Por que Jacó tinha um favoritismo? Porque José foi escolhido de Deus para receber a promessa abraâmica. A promessa que Deus fez para Abraão, que de Abraão faria uma grande nação, essa promessa foi transferida para Isaac, de Isaac para Jacó e de Jacó para José. José, vocês vão ver em capítulos posteriores, e até tem um vídeo aqui que eu não vou dar spoiler, que eu falo por que José sofreu tanto. Por que José foi para a cova? Por que José foi vendido como escravo? Por que José foi caluniado? Por que José foi difamado? Por que José foi para a prisão? Por que José foi esquecido na prisão? Porque ele tinha um propósito. E o propósito era o quê? Manter a descendência de Abraão viva, porque eles estavam vivendo épocas de fome. Então José vai primeiro para o Egito, para ser capacitado, aprender a ter sabedoria, não contar sonho de época antes da hora, ter humildade, para servir tanto escravos como servir o súdito de Faraó, para ter santidade e fidelidade, quando for governador, não se desviar do caminho do Senhor, não idolatrar, não adorar os deuses pagãos do Egito, e ser fiel a Deus, não deixar o poder subir a cabeça. Ele passou todo esse propósito para quê? Para ele ser governador do Egito, guardar trigo no celeiro, olha aí. Olha que interessante, viu? Esse vídeo aqui vai complementar o vídeo anterior que a gente vai postar ainda. José tem um sonho de moinhos de trigo. E o moinho de trigo dele é levantado. E o que mais tarde José guarda lá no Egito, governador, no celeiro de Faraó? Trigo. Para deixar a descendência dele, os irmãos dele em pé, para não ficar prostrado para morrer de fome. Isso aqui é interessante o que Deus vai nos dando através da palavra dele. E tudo isso José passou, para quê? Para ele viver o propósito dele. A túnica simbolizava o chamado de José. E por isso que os irmãos viram de longe, e eu já estou finalizando, que eu já falei mais do que eu imaginava que eu ia falar. De longe os irmãos viram José, porque quem tem chamado, quem tem propósito,
tem destaque. Não é possível você ter um propósito para abençoar nações, para abençoar gerações, e você não se destacar. Quem tem sonhos e o sonho está vivo, brilha. Os irmãos viram José de longe. O teu chamado que está assistindo esse vídeo, essa live, se destaca. E no verso 19 a gente entende, e agora eu vou concluir, que os irmãos de José não queriam matar José. Os irmãos de José queriam matar o sonho de José. Porque quando eles viram José de longe, eles falam assim, lá vem o sonhador mor. Ironia, sarcasmo. Lá vem o sonhador. É praticamente o caçula e é o que mais sonha. Vive no mundo da lua. Talvez você já ouviu isso. Lá vem o sonhador. Ou seja, o que incomodava os irmãos de José não era José, porque era bonito, cabelinho loiro, cabelinho preto. O que incomoda as pessoas que não querem te ver bem não é a sua estatura, não é se você é gordo, magro, branco, negro, rico, pobre. O que incomoda é os seus sonhos, o seu propósito. Pessoas que são estéreis de sonho não conseguem suportar o sonho dos outros. Os irmãos de José não queriam matar José. Os irmãos de José são assassinos de sonhos. Eu vou até fechar a Bíblia porque senão eu não termino. Os irmãos de José são assassinos de sonhos. Eles queriam matar os sonhos de José. E infelizmente nos dias de hoje tem muitos assassinos de sonhos. E talvez tem pessoas que assistiram esse vídeo, estão assistindo esse vídeo, essa live, que alguém da tua família, pessoas próximas, amigos, tentaram matar o seu sonho. Mas aí eu quero falar algo para você. Se você tiver no propósito de Deus, se o propósito está no teu coração, foi Deus que colocou, pode as pessoas mais próximas de você tentar atrapalhar o teu propósito, mas Deus levanta pessoas anônimas, pessoas que você não conhece, para te auxiliar, para te ajudar. Você já percebeu, se você tem um comércio, não vou generalizar, tem as suas exceções, mas normalmente os seus amigos não compram no teu comércio, compram no concorrente. Se você posta alguma coisa na rede social, normalmente os seus amigos não curtem, não compartilham. Mas as pessoas de fora que não te conhecem, compra, te valoriza, curta, comenta. É assim. O tempo, por isso é que eu sou novo ainda, mas o tempo me ensinou que eu não posso esperar muito dos mais próximos. Eu não posso exigir muito dos mais próximos. Vai ter aqueles próximos sim, amigo da casa, que senta na tua mesa que vai te valorizar. Mas a maioria das vezes é quem não te conhece, que te honra, te valoriza. Ok, não importa. O que eu quero falar para você, se os da casa não te ajudar, e você está perdido, andando perdido, você tem um sonho, um propósito, mas não sabe por onde começar, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Pessoas que você não conhece, não faz parte do teu ciclo. Mas se for para cooperar no teu propósito, Deus vai te levantar. Eu não tinha preparado isso para falar, eu já estou concluindo esse vídeo, mas vou falar, por exemplo, nós estamos aqui com um estúdio montado, né? Já estamos aqui há um mês gravando vídeos, e quem está cooperando comigo, quem está me ajudando nisso? O Eduardo, que ele está além dessas câmeras aqui que está filmando, ele que me procurou por 2, 3, 4 vezes, até que a gente sentou e fechou uma parceria para gravar esses vídeos, para edificar os ouvintes. E o Eduardo, apesar de eu conhecer ele não faz parte do meu ciclo de amigos mais próximos. Apesar de eu conhecer ele, já não é de hoje, como diz o ditado de outros carnavais. Mas não faz parte do meu ciclo de amigos mais próximos. Agora a gente está se relacionando, toda semana a gente vê, troca ideia, conversa. Mas porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, pregar a palavra, entregar, expor a palavra, ensinar, é um dom. Deus me deu um dom, um propósito, uma palavra que edifica as pessoas, que corrige as pessoas, que orienta as pessoas, tudo baseado na Bíblia. Porque as pessoas ficam muitas vezes assim, a Bíblia, é coisa de crente. Para com isso, velho. A Bíblia era um manual para você ter sucesso em todos os contextos, nichos da sua vida. A Bíblia tem orientação para a sua vida financeira, empresarial, matrimonial, familiar e, obviamente, que espiritual. Então eu tenho esse propósito de abençoar vidas. O Eduardo também tem um propósito, e o propósito dele somou com o meu propósito, e nós estamos aqui há mais de 30 dias gravando um vídeo, que daqui uns dias vai ser solto aí no tempo certo, todo animado. E eu não tinha preparado para falar isso, coloquei isso aqui, porque se você que está acompanhando esse vídeo tem um propósito, pode ser que os mais próximos, não estou generalizando, tá? Mas pode ser que os mais próximos não façam nada para te ajudar. E você está andando perdido pelo campo. Esse campo pode ser campo financeiro, campo ministerial, campo empresarial, não sei qual é o campo que está andando perdido. Mas vai aparecer um homem que vai chegar em você e vai dizer, o que te procuras?
O que procuras? O que eu posso te ajudar? No que posso te servir? E você vai receber uma orientação, porque esse homem vai ser usado por Deus para te orientar, para você começar a caminhar nas etapas do teu processo, para lhe desenvolver e capacitar, para você viver o seu propósito. Eu finalizo agora esse vídeo aqui, estou para finalizar a live, agradeço você que me acompanhou ao vivo, você que me acompanhou aqui também pelo YouTube, no replay. Curta, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais, está aparecendo aí na tela aqui, minhas redes sociais, se inscreva no meu canal, Deus abençoe, até um próximo vídeo.